1 João capítulo 2, nós vamos ler o versículo 27, 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, melhor dizendo, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti sabedoria e misericórdia, pedimos a Ti perdão, Te agradecemos desde já pela escolha maravilhosa que o Senhor tem por cada um de nós, irmãos que aqui estamos. Te louvamos por nos dar o privilégio de mais uma vez estarmos aqui bem próximos à Tua mesa para ceiarmos e celebrarmos a Sua morte e a Sua ressurreição. Pai, nós Te pedimos agora, abra nossa mente, o nosso entendimento, nos faça entender, compreender, e ainda mais, Senhor, nos faça praticar o que nós vamos aprender. Que venhamos viver uma vida exemplar, temente na Sua palavra, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Bom, na semana que passou, o irmão Diogo, irmão Isaías, eles estiveram aqui fazendo uma exposição até o versículo 26, do 18 ao 26, e ficou faltando essa conclusão aqui do capítulo 2, e hoje nós vamos terminar. Só que, antes de entrarmos nos versículos, esses 3 versículos, eu gostaria de frisar algo bem interessante que foi falado na semana passada a respeito da unção. E eu gostaria de perguntar para a igreja, né, se vocês sabem o que é unção. A maioria de nós aqui aprendemos durante muitos anos da nossa vida a respeito da unção de uma forma muito equivocada. Nunca fora passado para nós de uma forma clara, límpida, que nos levasse a ter o entendimento do que a unção realmente é. Eu participei muitas vezes de cultos onde se reuniam 7 pastores com uma garrafa de óleo na mão, e esse óleo ele era colocado sobre a cabeça das pessoas, e era dito que nós receberíamos ali 7 unções diferentes. E eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso, muitos anos mesmo, tá? Quase 13 anos, fazendo a mesma coisa, porque assim, eu era muito ignorante acerca dessa questão também. Então, acreditava que a unção, ela poderia ser passada de uma pessoa para outra, que a unção, ela poderia, como hoje ensinam, né? Transferência de unção, como hoje estão ensinando nas igrejas, que o pastor, ele tem essa capacidade de transferir unção para alguém. E a mesma coisa a igreja, por causa desses ensinamentos falsos, ela fica atribuindo títulos a pastor que ele não tem.
como se o pastor tivesse a unção da cura, por exemplo. Isso é colocado em muitos lugares, nos altares das igrejas. E os membros das igrejas, por não terem um conhecimento, como eu também não tinha, eu não culpo vocês, porque a gente tem essa dificuldade de ter pessoas que nos ensinem a verdade, né, que nos mostrem o caminho da verdade, que nos diga que aquele caminho que nós estamos caminhando, indo, é o caminho totalmente fora da palavra de Deus. Hoje é muito raro, e os poucos que têm estão fazendo um trabalho assim, dobrado, multiplicado, para tentar trazer a verdade ao coração das pessoas. Então nós caminhamos nesse caminho e fomos embora, e corremos atrás disso. Tanto é que sempre que se realiza trabalhos desta maneira, amém, igreja? Amém? Sempre que se realiza trabalho desta maneira, colocando que haverá um culto com sons diferentes, que o pastor que veio dos Estados Unidos, que veio da Inglaterra, com a unção de não sei o que, vai estar no culto, parece que o movimento presencial das pessoas, ele se torna muito maior. Então isso é uma questão de ignorância. Eu digo para você que unção não é derramamento de óleo sobre a cabeça. Como o diácono Isaías pregou aqui, a unção no Antigo Testamento, ela tinha uma finalidade, que era para separação, separar pessoas para ofícios, e também se ungiam coisas no Antigo Testamento consagradas a Deus também, que era separado exclusivamente para Deus. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que a unção, ela não foi derramada sobre as pessoas através de derramamento de óleo. A unção não foi dada aos homens através da imposição das mãos, mas a unção, ela foi concedida pela ação do Espírito Santo sobre a vida dos indivíduos. E o método usado por Deus, a maneira que Deus usava e usa até hoje, para que pessoas caídas, pessoas ignorantes, sem conhecimento da palavra de Deus, elas recebessem ou tivessem essa unção, sempre foi através da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que abre o caminho para que todos os outros benefícios que Deus tem para uma pessoa sejam derramados sobre ela. A graça de Deus e o Evangelho, aquelas 5 solas que nós defendemos na nossa igreja, mas a palavra de Deus, a graça, a fé, a glória para Deus, todos esses elementos, eles estão como se fosse um mecanismo único, é como se fosse uma engrenagem que não se separa, é uma engrenagem única. Por exemplo, nós precisamos da graça de Deus para conhecermos a verdade. É a graça de Deus que nos alcança e nos faz entender aquilo que está escrito nesse livro. Sem a graça de Deus, nós vamos ler esse livro aqui e não vamos ter conhecimento de nada. Como eu preguei aqui na terça-feira, e eu disse na terça-feira que algo extraordinário aconteceu na vida de Martinho Lutero. Aquilo foi a graça de Deus sobre a vida daquele homem, porque Lutero, ele tinha muito estudo, ele era um homem que lia bastante, conhecia bastante, ele falava de uma forma muito eloquente, mas ele ainda era preso ao sistema religioso. Então não foi um papa que fez Lutero enxergar a verdade que está contida em Romanos capítulo 1. Não foi um bispo da Alemanha que fez Lutero enxergar. Ele simplesmente, trancado num quarto, à luz de vela, lendo Romanos capítulo 1, parece que a palavra saltou aos seus olhos. E ele conseguiu ali, através da graça de Deus, lendo as Escrituras, entender que tudo é pela fé. É a fé que leva um homem a Deus. É a fé em Cristo que faz com que o homem tenha a sua vida transformada. É a fé que nos leva a viver coisas maravilhosas, não por causa daquilo que nós fazemos pelos nossos esforços pessoais, mas sempre pela graça de Deus, porque a fé é um dom.
E esse dom é derramado sobre o ouvinte ou sobre o leitor por causa da graça de Deus. Então eu ensinei também na terça-feira que, assim como Lutero, Paulo também era um homem muito conhecedor. Ele era um homem que tinha conhecimento da lei. Ele conhecia muito bem a respeito do Messias, porque ele era um estudante da lei. Ele sabia que viria o Messias no futuro, por ser um estudante do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre esse Salvador que viria. Então, tanto Paulo como os fariseus, os fariseus antigos, Caifás e os outros mais, sabiam muito bem sobre a vida desse Salvador. Só que quando Cristo se manifesta, eles não conseguiram enxergar a Cristo como seu Senhor. Paulo, com todo o conhecimento, com tudo que ele tinha, ele estava cego, perseguindo cristãos, perseguindo homens que já tiveram os seus olhos abertos. E Paulo achava que aquilo que os cristãos estavam fazendo era uma seita. É o que está escrito em João capítulo 16. João disse que chegaria um tempo que os homens, Jesus disse isso, né? Matariam os cristãos, achando que estariam fazendo um serviço a Deus. Não é que os cristãos seriam mortos simplesmente porque eles eram odiados, não. Aqueles que conheciam a antiga lei, o Antigo Testamento, eles achavam que o cristianismo era uma heresia. Eles achavam que a mensagem dos apóstolos, que o evangelho que Jesus deu aos apóstolos, era uma heresia que precisava ser combatida. Então aqueles que só tinham os olhos voltados para o Antigo Testamento, eles perseguiam aqueles que tinham conhecimento da graça de Deus, do evangelho que Jesus trouxe. Então eles matavam mesmo, assim como Paulo fazia. Eles tiravam a vida, arrastavam pessoas e destruíam. Então as pessoas tinham medo de falar de Cristo para o apóstolo Paulo. Se você lê a história, você não vê ninguém chegando para o apóstolo Paulo e falando assim: Paulo, Jesus é o salvador da tua vida. Jesus vai entrar na tua vida e vai transformar a tua vida, Paulo. Se arrependa dos teus pecados e corra para Jesus, se converta. Não, ele estava indo no caminho para Damasco e Cristo mesmo se apresenta para ele. O evangelho é pregado para Paulo através do próprio Cristo. Isso é graça. E dali em diante, Paulo começou a ter a sua vida transformada. E a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, que não é óleo, não é água, não é nenhuma mandinga espiritual que está sendo executada nos nossos dias, mas ela é a ação de Deus interna no ser humano, que o transforma para ser uma das suas testemunhas sobre essa terra. Então, unção é a ação do Espírito Santo no interior do indivíduo. Todas as pessoas convertidas em Jesus, todas as pessoas salvas em Jesus, todas as pessoas que saíram da luz, das trevas e passaram a viver na luz, elas receberam essa unção, não por causa de óleo, mas porque passaram a crer na pessoa bendita de Jesus. O nome Messias, curiosamente ou não, significa ungido. Então Jesus, ele é esse ungido de Deus, como a própria palavra nos ensina. E é esse ungido que derrama a unção sobre os nossos corações. Quando nós temos a Cristo em nós, essa unção passa a habitar aqui. E é através de Cristo que nós temos conhecimento de todas as coisas. É Cristo que nos faz entender o que o Evangelho está dizendo. Por isso que uma pessoa que não tem Cristo como seu Salvador, ela pode frequentar os melhores cultos, ela pode frequentar as melhores academias teológicas do Brasil, ela pode ter diante de si mestres da palavra de Deus, ela pode vir na escola do silêncio. O pastor William pode ensinar para ela 2 horas, 1 mês, 6 meses, 10 anos, estudando com esta pessoa. De nada adiantará todo esse ensino se a graça de Deus, em primeiro lugar, não alcançar esse indivíduo. Se Deus não despedaçar o jugo do mundo dos seus ombros.
Como a palavra de Deus nos ensina em Isaías capítulo 10, se eu recordo bem, a unção, ela é despedaçada por causa do jugo. O jugo é despedaçado por causa da unção, melhor dizendo. O que é que despedaça o jugo do pecado? O jugo da ignorância, o jugo da mentira. O que é que quebra o jugo da idolatria, do pecado que nós consumimos como se fosse comida? Não é o óleo derramado sobre a cabeça de vocês, não é o culto que o pastor faz e diz: você vai receber uma unção nova que despedaça o jugo do coração pecaminoso e inclinado para o mal. Não é a unção que é dada pelos pastores da modernidade hoje, que tira você do obscuro, da escuridão, da lama. Não é a unção de um bispo, não é a unção de um pastor. A unção que despedaça todo o jugo está em Cristo. Ele é o único que pode romper com a ignorância desse jugo. Por isso que Jesus, ele diz lá em Mateus 11, capítulo 11, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu fardo, porque é suave e é leve. Ou seja, o jugo que nós carregávamos do pecado, o jugo da ignorância, da mentira, o jugo que nós carregávamos da idolatria, desse mundo perdido, ele só pode ser quebrado por Cristo, o ungido de Deus, que é Ele que unge os nossos corações. Então, por isso que nós aqui, como já foi dito, temos dificuldade para trabalhar com azeite, porque vira algo, não é sincretismo só não, como é que é supersticioso. Por isso que nós temos dificuldade de ungir o teu carro quando você compra um carro novo, de dar para você frasquinhos com azeite para você levar para a tua casa, e você pegar aquele frasquinho de azeite, botar na mão e sair, porque isso foi ensinado para você, ou não foi? Ô crente, foi ou não foi? Pega o óleo, unge a casa toda, e você vai ungir na casa toda, e orando, ungindo. Pera lá, vamos pensar um pouquinho. Aonde está o poder? Na oração em nome de Jesus ou no óleo? Alô? Alguém está aqui? Onde está o poder? Na oração. Ah, mas Tiago diz que tem que colocar óleo, sim, sobre os doentes naquela época, porque era uso medicinal, só isso. Mas o que diz que salvará o doente está escrito lá, e a oração da fé salvará o doente, não diz o óleo. O óleo só era colocado sobre a enfermidade, sobre a ferida. Então você tem que quebrar essas coisas supersticiosas da sua vida, e não achar, se não tem óleo, não tem poder.